Chegamos ao capítulo 24 de Mateus. Mateus 24. Esse capítulo é muito complicado. Ele faz um contraste muito interessante com o Sermão do Monte. Enquanto o Sermão do Monte fala do passado e do presente, as leis do reino de Deus, este aqui vai falar do reino de Deus futuro, daquilo que está por vir, do que vai acontecer. É uma espécie de história do futuro. Mas o complicado desse sermão é interpretá-lo como um todo. Eu não terei tempo de examiná-lo de uma vez só, por isso nós vamos por partes pequenas. Recomendo aos irmãos que têm vontade de se aprofundarem mais nesse capítulo um excelente livro do Dr. Sproul a respeito disso, publicado pela nossa casa editora presbiteriana, O Futuro Segundo Jesus Cristo, em que ele defende uma exposição preterista da escatologia. Vale a pena ler, é no mínimo curioso. Eu vou ficar hoje no versículo 2, 1 e 2. Pedra sobre pedra. Quando a nossa primeira menção de adoração da Bíblia, a primeira menção bíblica de adoração, nós encontramos no Gênesis ainda, quando os irmãos, na época de Sete, começou-se a adorar publicamente o Senhor. Até a época dos patriarcas, não houve qualquer menção de um local construído para isso. Os altares eram levantados em locais significativos, por exemplo, Jacó em Betel levantou o altar e adora o Senhor, ou então em locais mandados por Deus. Deus determina: Abraão, vai ao Monte Moriá e oferece lá Isaac. Termina a era dos patriarcas, Moisés tira o povo do Egito e é no Sinai, no começo da viagem. Segundo os judeus, 40 dias depois da saída da Páscoa, segundo a tradição rabínica, no dia de Pentecostes, que Moisés recebe a lei de Deus, mas recebe instruções de como construir um tabernáculo. As instruções eram tão detalhadas que falavam até de bordado, de fabricação de veludo, chamado estofo azul na nossa tradução, mas é veludo. A coisa era tão complicada que um povo como aquele, que a única coisa que sabia fazer era tijolos, Deus levanta homens de forma especial, Bezalel e Eliabe. E como ele vai levantar no Novo Testamento pessoas que têm dons especiais para trabalhar na sua igreja, lá no Velho Testamento ele levantou a Bezalel e Eliabe para fazer todas aquelas coisas conforme ele havia determinado. E mais, deu capacidade aos dois para ensinarem a outros. Foi terminado o tabernáculo. O tabernáculo foi consagrado a Deus. Ontem eu falei a respeito da chama que Deus acendeu e que perdura, que é uma continuação daquilo que Moisés viu na sarça, que vai perdurar e vai se esgotar em significados no Pentecostes. Pois bem, aqui nós temos o tabernáculo. O povo anda com ele no deserto. Os levitas o carregavam desmontado. Chega na terra prometida, ele é fixado em Siló. E durante todo o período dos juízes, passa o primeiro reino de Saul, ele continua em Siló. Em Siló nós temos o caso de Elcana com suas mulheres, Ana e Samuel. Nós temos a morte de Eli. Pelo jeito, já havia algumas casas edificadas ao lado, porque Eli estava recostado numa coluna. Ana também estava numa coluna chorando. Ou seja, não ficaram apenas na tenda, construíram alguma coisa fixa do lado. O certo é que, no segundo
reinado, Davi fica com a consciência pesada, porque ele estava em casa edificada, casa boa, e a tenda, a arca estava ainda debaixo de uma tenda. Deus o proíbe de edificar o templo. Mas, teimoso como era, Davi deixa praticamente tudo pronto, deixa até a planta. O cronista diz que ele entregou a planta a seu filho. Acertou com o que seria equivalente a depósito de material de construção, que era tiro, acertou todas as pedras, trouxe homens hábeis para cortar pedras perto de Jerusalém, madeira, e mais do que isso, estabeleceu os turnos. Os levitas estavam à toa. Pegou alguns para serem guardas do templo, outros para serem zeladores do templo, outros para serem músicos. Os músicos ele transformou em corais, em que, com vozes. Nós encontramos as vozes, pelo menos o baixo e o soprano estão claras lá. Estabeleceu, deixou instrumentos, deixou um saltério. Muito provavelmente o primeiro e o segundo livro dos Salmos tenha sido composto nessa época, para uso no tabernáculo. Salomão só tem o trabalho de levantar o tabernáculo. Aliás, entre o templo levantado por Salomão e o tabernáculo que doía a consciência de Davi, ele levantou um tabernáculo em Jerusalém e trouxe a arca para Jerusalém. Há uma disputa entre os estudiosos se ele trouxe o mesmo tabernáculo ou se ele fez um outro tabernáculo. É chamado em alguns lugares de tabernáculo de Davi. É a ele que se faz referência ao tabernáculo caído de Davi. Mas continua alguma coisa portátil até a inauguração do templo. Salomão edifica um templo. A única parte coberta do templo era uma sala um pouco maior do que essa aqui. Essa tem 8 por 16. A sala lá devia ter 9,5 por 20 e poucos. Nessa sala, 2 divisões. Uma entravam sacerdotes, e na segunda só o sumo sacerdote. Entrava e saía 7 vezes, mas apenas uma vez por ano. Era a sala onde ficava a Arca da Aliança. Não era um templo muito grande, e ele repetia em escala um pouco maior todas as coisas do tabernáculo. Esse templo perdurou toda a época dos reis de Judá. E quando os babilônios entraram em Jerusalém, o demoliram. Não ficou templo algum. Mais tarde, os babilônios são substituídos pelos persas, e os persas permitem que os judeus voltem. Os judeus voltam, primeiro reedificam o tabernáculo, e o escritor sagrado diz que quem viu a primeira casa, quando via a segunda, chorava de tristeza, porque a primeira era muito superior à segunda. Essa segunda casa, também conhecida como Templo de Zorobabel, ficou levantada durante muito tempo. Passou todo o período intertestamentário, e muito provavelmente sua reforma, feita por Herodes, começou quando Jesus estava nascendo. Terminou exatamente aqui. Quando termina a reforma, Joaquim Jeremias cita um escrito dos judeus que diz que houve um desemprego tão grande pela quantidade de pedreiros que ficaram sem trabalho na reforma do templo, que Pilatos usou o tesouro do templo para calçar as ruas ao redor em Jerusalém. Nessa época, irmãos, é que nós encontramos essas grandes pedras. É sabido que a parte que sobrou, a parte quase subterrânea, quando o Senhor diz não ficará pedra sobre pedra, ele está se referindo às paredes. Não ficou nenhuma parede, mas ficaram alguns alicerces. É interessante que existe uma possibilidade muito grande dessas pedras que saíram de Jerusalém, do templo de Jerusalém, terem sido usadas no Coliseu. Mais tarde, em Roma, terem sido levados pelos romanos.
Mas o que é interessante é que existem pedras fantasticamente grandes. Eu lembro de um estudo que cita uma pedra com 12 metros de comprimento, foi catalogada, 12 metros de comprimento, é quase que isso aqui, por mais de 3 metros de altura e 2 de largura. Uma coisa absurda. Isso tudo foi cortado aliás, até hoje, quem quer construir uma casa em Jerusalém tem que usar aquele material que sai daquela pedreira lá ao lado da cidade. Por isso as casas são tão uniformes lá. Essas pedras foram trazidas para lá e o templo foi edificado. E a coisa era tão suntuosa. Detalhes desse templo. Um detalhe só me chama muita atenção. Ao redor do altar, havia na época da Páscoa, a quantidade de vítimas era tão grande que existem escritos judaicos que dizem que os sacerdotes andavam com sangue pelos tornozelos. Ao redor do altar se foi feito, era a pedido dos sacerdotes, Herodes mandou construir uma espécie de uma valeta que recebia todo o sangue. O sangue atravessava todo o pátio do templo, que não era pouca coisa, aquele canal, e caía e derramava no Geenon. E algumas pessoas utilizavam essa terra fertilíssima para algumas plantações e pagavam pelo uso dessa terra ao templo, já que era fertilizado com o sangue dos animais. Dessa época também existe, próprio Joaquim Jeremias cita, que Pilatos determinou que se separasse um rim de cada vítima numa determinada Páscoa, e obteve 30.000 rins, levando em conta que cada vítima era para mais ou menos 10 pessoas, isso dá 300.000 pessoas numa Páscoa em Jerusalém. Uma cidade de 5, 10 mil habitantes recebia 300.000 pessoas. Ele fala de construções ao redor de Jerusalém. Mas o que eu estou querendo levar vocês a considerarem é isso. Os discípulos admirados com as pedras do templo, como símbolo de coisa estável. E o Senhor Jesus aqui diz que não ficará pedra sobre pedra. Mais tarde, um pouco, o Senhor Jesus vai aumentar essa frase e dizer: passa o céu, passa a terra, mas não passa as minhas palavras. É a mesma frase que está no Sermão do Monte, vai ser dita aqui, nesse capítulo 24. Ou seja, as pedras do templo eram menos estáveis do que a palavra de Deus. Falei demais, desculpem. Mas, irmãos, para concluir, é um assunto que me apaixona, esse assunto. Nós hoje vivemos numa ideia de que ao construir um templo nós estamos fazendo alguma coisa que vai ficar por gerações. O que tem que ficar realmente certo é a palavra de Deus. Essas pedras, por maiores que sejam, são fugazes diante da palavra de Deus. E é o que nós devemos fazer aqui. É nos preparar não para edificar templos, que edifiquemos, mas, acima de tudo, que edifiquemos com a palavra de Deus os ensinamentos recebidos dele. Nos preparemos para entender, não entender completamente, mas para apreciar o sermão que nos traz o capítulo 24 de Mateus, com a certeza de que as palavras de Deus são mais estáveis do que o próprio céu e a própria terra.